Boa noite, está começando mais uma edição do Painel Regional, sempre junto com você a partir das 10 da noite, na sequência do JB. A gente traz aqui figuras importantes da cidade, da região, entrevistas importantes, aprofundam aí os temas que nós estamos sempre colocando em destaque, colocando em debate e, claro, a discussão importante sobre os temas regionais e os temas do Brasil também. Como acontece às 1h30 da tarde, nosso primeiro encontro do dia no Painel Regional Debates, né? Também com personalidades da região e do Brasil, discutindo e debatendo os temas, a pauta regional e, claro, os assuntos que fazem o dia a dia da pauta nacional também. Nessa edição, com prazer, a gente recebe aqui o vereador Luciano China, vereador do PMDB de Guarujá. Vereador, boa noite, prazer tê-lo aqui no painel, tudo bem? Boa noite, queria te agradecer mais uma vez pelo... Não pude estar presente aqui na semana passada, tive o convite, mas queria te agradecer pelo convite por estar hoje aqui no seu programa, participando. E realmente estive aqui há um mês atrás junto com a deputada Vanessa Damo. Vanessa Damo, é verdade. Que é de grande importância. Tem um mês. Quase isso, tem um mês. Por aí. Ela veio visitar o Guarujá e acabou passando pela visita aqui em Santos, teve no seu programa, ela ficou impressionada da forma que ela foi recepcionada aqui no seu programa, da forma da audiência também do programa, então ela ficou muito impressionada, até pediu quando eu estivesse presente, junto com você, que te agradecesse pessoalmente. Realmente, a deputada também não a conhecia, né? Me parece uma nova liderança, uma liderança jovem surgindo aí na Assembleia Legislativa. Com a gente também o jornalista Vilmar Calomino, da Abrajet, que é a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Boa noite, prazer recebê-lo também. Boa noite, Edgar, boa noite a todos os telespectadores da Santa Cecília TV, especial Painel Regional. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Luciano China, um vereador atuante na cidade do Guarujá, que a gente confia, a gente sempre apoia. É um prazer estar com vocês dois hoje aqui. Obrigado também você pela presença. E lembrando sempre, 3014-5281, tá, o telefone à sua disposição, para você entrar em contato, ligar e participar com a gente como você está acostumado. Estamos ao vivo, tá certo? Aqui no Painel Regional. E, infelizmente, a gente ainda percebe que Guarujá lamenta ainda, não é, o Luciano? Não dá para a gente abrir o programa com o representante do Poder Legislativo de Guarujá, sem tocar nesse assunto que marcou aí, não é, o Vilmar, toda sem dúvida, a região e impactou aí a mídia nacional de uma maneira impressionante, que foi o linchamento da dona de casa, Fabiana de Jesus, não é? Mãe de duas filhas, deixou o marido, enfim, é uma coisa realmente que não dá para a gente compreender, não dá para a gente explicar aí, e agora fica essa questão da justiça ser feita. Um cidadão foi preso ontem, né, confessou ter participado do linchamento, do espancamento, chamem lá como quiserem chamar, não é? Enfim, nesse dia já se vão aí 2 dias da morte dela, 5 dias, não é, do linchamento, praticamente, não é? Enfim, como é que a cidade, que clima temos na cidade com relação a esse tema aí? Porque eu acho que isso deixa todo mundo meio perplexo, né? Todas as pessoas de bem, me parece, né, China? É um clima, assim, para a nossa cidade, Boturão. Eu pude acompanhar no que aconteceu depois das matérias, quando eu estive no sábado acompanhando. Me impressionou muito a questão das imagens que foram colocadas. Eu acho que nós estamos vivendo um momento não só no Guarujá, mas acho que no Brasil inteiro, mas eu não poderia deixar de falar do Guarujá, que é a minha cidade. Eu, como representante do Legislativo, fico muito triste, porque tudo isso que está acontecendo na nossa cidade, acho que juntando tudo, é um reflexo dos políticos que passaram pela nossa cidade, mais de 30 anos praticamente, não investiram no social. Acho que quando você tem uma questão dessa, você fala assim, mas poderia ter evitado? Poderia. Acho que não tem muitas coisas nesse país que a gente pode estar evitando. Acho que com leis mais sérias, mais severas com as pessoas, para que as pessoas hoje elas se sentem no mundo da impunidade. Eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer isso. Então as pessoas elas só querem direito, ninguém quer deveres. Então isso há uma situação que a gente vem acompanhando também no governo do Estado, que eu sempre comento nos programas de televisão, próprio quando eu estou usando a tribuna, no dia de terça-feira, que o governo do Estado ele governa de costa, não só para o Guarujá, mas para a região. Eu acho que principalmente na questão da segurança pública. A questão da segurança pública, a questão da educação. Hoje você pega a educação do Estado, hoje praticamente ela está sucateada. Você pega a escola do Estado hoje no Guarujá, você pega 80%, Boturão, das escolas do Estado, elas estão sucateadas. Não são pintadas, funciona mais como crime organizado praticamente nas escolas estaduais. Tem muitos professores bons, diretores, mas não tem aquele apoio do governo do Estado ou de quem representa o governo do Estado para que possa trazer realmente uma educação de qualidade. Eu, desde pequeno, eu sempre ouvia isso dos meus avós, dos meus pais, que a educação é onde fazia o ser humano, era a base. Então, se você não investir na educação, não adianta amanhã você querer fazer projeto de lei, você querer, de certa forma,
proibir ou punir se você não tiver uma educação. A educação é a base de tudo. É verdade, concordo plenamente com você. Acho que realmente tem que se investir em educação. É claro que tem aquela parte inicial que vem de casa, né? O limite, a educação que vem de pai, que vem do berço, do pai, da mãe, enfim. Parece que isso também é uma coisa que anda meio sumida hoje em dia, né? Discutimos isso aqui com o vereador Banha ontem no programa, discutimos no programa da 1h30 da tarde ontem com o Ayrton Cinto, com o Absair Rocha, com o Heraldo José também, né? Nos aprofundamos muito nesse assunto. O Ayrton, que é o advogado aí, escolhido aí pela família da vítima, ele não sabe exatamente ainda o que vai ser feito, enfim, mas a justiça, né, na medida do possível, né? E olhando por um outro ângulo, por um outro aspecto, né, eu tenho dito isso também em todas as possibilidades que tenho os encerramentos aqui desse assunto, né? Guarujá, mais uma vez, nas páginas policiais aí e chamadas, né, dos principais telejornais, dos principais sites e dos jornais pelo Brasil afora e pela internet, esse tipo de notícia que só mancha, né, a imagem da cidade, né, o que é profundamente lamentável. Você que representa a Bragete aqui, viu, uma empresa brasileira de jornalistas de turismo, você que é um especialista no assunto, sabe o que eu quero dizer, né? É muito chato, Boturão. Você como jornalista, você sabe muito bem o que eu estou falando. A gente tem um laço bastante estreito com os jornalistas, com a mídia geral a nível nacional, ainda mais no turismo, que está muito ligado ao Guarujá. Deve ter recebido 800 telefonemas. Nossa, inúmeros colegas de trabalho queriam informações maiores. WhatsApp, inclusive nos Estados Unidos, Europa, está em manchete internacional esse assunto. É muito chato, acho que o pessoal tem que pôr a mão na consciência e ver que é desagradável até comentar esse assunto, que um ato criminoso não justifica outro, ainda mais que foi um boato. Eu acho que temos que pôr a mão na consciência e parar com isso um pouco. E realmente é o que você falou, é muito chato, inúmeros jornalistas de todas as cidades brasileiras, principalmente quando fala em turismo, perguntando, querendo mais informações, e a gente fica de mãos atadas, a gente não sabe o que relatar, somente lamentamos, estamos super tristes. Infelizmente, porque a gente perde, a gente não tem explicado. Não tem, é chato demais. Num caso como esse, né, vereador? Não há o que dizer, né? É só realmente esperar que a justiça seja feita e que a família possa se confortar um dia depois dessa perda. Como nós discutimos ontem aqui, a pessoa que não sabe nem por que morreu, né? Não sabe nem por que foi atacada, não sabe nem por que foi agredida, né? Foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças que praticaria magia negra com essas crianças, enfim, né? O Absair Rocha levantou e disse muito bem aqui no programa da 1h30 ontem, né? Não foi nem no de hoje, foi no de ontem, terça-feira, né? Que não há registro nenhum na polícia de Guarujá de crianças que tenham sido sequestradas, tenham subido, nem coisa nenhuma, né? Ou seja, foi uma coisa pavorosa realmente que não podia estar acontecendo nos dias de hoje, né? É uma situação muito complicada, doutor, até porque eu acho que assim, se a gente fizer uma reflexão, acho que cada um de nós, eu não digo nem ficar muito tempo, se cada um de nós se pôr no lugar daquela família 1 hora, 2 horas, de que forma que foi acontecido, a gente se pôr no lugar daquela família e fizer uma reflexão de que forma que nós realmente vamos perceber. Então assim, como eu falei no início, não só Guarujá, mas se você pegar recente, que nem aconteceu, eu até um dia numa palestra na escola eu citei, da questão que aconteceu com aquela dentista em São Paulo, que colocaram fogo por causa de 30, porque ela não tinha R$30. Então a gente começa a perceber os crimes absurdos, a pessoa que se dedicava pelo social, que dava sua vida pelo social, de repente aquela própria pessoa que tirou a vida dela, ou algum parente dele deve ter sido beneficiado daquela dentista, de alguma coisa. Então assim, o que nos deixa muito chateado e muito triste é que essas pessoas elas fazem as coisas porque sabem que não tem impunidade nenhuma. Eu vou matar, eu vou fazer, porque se eu for para cadeia é como que fosse um hotel, eu não pago para comer, eu tenho comida, de manhã eu como uma comida, à noite eu como outra, à tarde eu como outra, eu tenho roupa, eu tenho uma saidinha, entendeu? Eu tenho uma visita íntima, mas para o pai de família, para o trabalhador, ele trabalha o mês inteiro para ter um salário mínimo, desconta tudo e praticamente não sobra nada. Hoje a malandragem, eles acham que pode fazer o que eles bem querem nesse país, porque os nossos próprios governantes, de senadores, deputados federais, eu sempre brinco que o deputado estadual, como vereador, é aquela que você não pode apertar muito, mas os deputados federais e os senadores, eles têm o poder de fazer a legislação, de mudar. E a população está aí, a população tem que analisar cada um, tem as redes sociais, analisa cada um que fizer alguma coisa por esse país, para ver se realmente merece o seu voto, porque nós estamos se aproximando de um período eleitoral, e a decisão do nosso país é 4 anos, se a gente fizer a coisa errada, são 4 anos que nós vamos ficar sofrendo
que com crimes bárbaros, que nem aconteceu com essa senhora no Morrinhos. Então isso é uma coisa que nos deixa muito triste, porque a gente sabe que Você chegou aí lá? Chegou aí a Morrinhos? Não no dia mesmo no fato que aconteceu, até porque eu acho que eu não tinha clima, Boturão. Acho que se passar, a gente, pela situação política que nós estamos passando hoje, a nível nacional, acho que quando você chega num determinado local, as pessoas até te olham de uma outra forma. O político não é tão bem O político não é bem-vindo assim. E nós temos que mudar. E a população ela não está errada, não. A população está certa. Porque eu acho que o político ele tem que fazer a diferença, ele tem que ser eleito. Ele é pago com os impostos da população. A população ela batalha o dia inteiro. Tem cara que chega em casa 3, 4 horas da manhã, para quando for 8, 9 horas estar acordado de novo e trabalhar para poder colocar o alimento para a sua família e pagar os seus impostos para que possa gerar o emprego do vereador, para que o vereador possa ter o seu salário, o deputado estadual, o deputado federal, o funcionário público. E muitas vezes chega hoje aquela decadência total, a falta de respeito, de humanização com as pessoas. Você vai no posto médico, não tem médico, o médico ele tem um plantão de 12 horas, ele trabalha 4 e 8 horas vai embora, então já começa o descaso total. Quantas pessoas não estão morrendo nos hospitais públicos por falta de médico, por falta de medicamento? E qual a punidade que esses caras estão tendo? Nenhuma. E o pior é que não são só os hospitais públicos, né? O pior é que os pessoas têm plano de saúde, né? Paga plano de saúde, não paga pouco, né? Vai agendar uma consulta daqui a 3 meses. Enfim, a coisa realmente está virada do avesso, está muito confusa. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o nosso painel regional. De volta com o nosso painel regional. Nesta edição, a gente com muito prazer recebendo aqui o vereador Luciano China, à minha direita aqui o vereador do PMDB de Guarujá, e com a gente também o Vilmar Calomino, Vilmar que representa aqui a Abrajet, né, Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. A gente tem sempre a participação importante aqui no programa, tanto no painel regional quanto no painel debates, do repórter Cidadão, né, que circulou pelas ruas de Guarujá, né, agora estamos inteiros aí na tela, né? Pelas ruas de Guarujá, e tem aí alguns questionamentos, algumas informações, né? E gente que levantou algumas questões sobre a atuação do vereador Luciano China. Acompanhe aí. Agora estamos aqui com o Jorge, técnico de informática, que também vai colocar pra gente um pouquinho desse problema do transporte para poder chegar aqui em Santa Cruz dos Navegantes. Jorge, você mora onde? Como que você faz para poder chegar aqui? Boa tarde. Eu moro na Praia de Pernambuco. Da Praia de Pernambuco para eu vir para cá eu tenho duas opções. Ou eu vou para o centro, do centro eu vou para o Guaiúba, do Guaiúba para vir para cá. Ou eu vou para Ferryboat, pego a barca, atravesso para Santos, de Santos pegar uma barca para cá. Então é um pouco complicado, fica complexo para poder vir para cá. Complicado e caro? E caro. 3 condições, né? No normal de ônibus, 3 condições. Ou pago 2 condições, pago uma barca e outra barca que vem para cá é de graça. É isso aí, Boturão. Agora quem falou foi o Jorge. Imagens, Rafael Serafim. Eu aqui de Santa Cruz dos Navegantes para o painel regional em debate. É com você, Boturão. A dificuldade que a pessoa tem de se locomover para o trabalho, enfim, no dia a dia lá em Guarujá. Acho que é um dos problemas também que as pessoas enfrentam, né, no dia a dia aqui na cidade e na região, né, China? Boturão, hoje com essa questão hoje da mobilidade urbana. Isso. Nós tivemos agora recente, eu estive com a deputada Vanessa Adamo, por estar acompanhando algumas cidades que ela vem fazendo um trabalho nessa questão da mobilidade urbana, mas eu tenho um trabalho que eu venho fazendo um trabalho à frente da empresa de ônibus, eu posso falar pelo Guarujá, eu tive que aconteceu aqui na região, a gente sabe que a região aqui tem um problema sério do transporte público, mas no Guarujá principalmente, até porque nós temos um contrato há mais de 30 anos no Guarujá. É engraçado porque o ex-prefeito que tinha de lá, o Jaime Dage, até que eu não posso esquecer e deixar de elogiar, em 1977 ele criou o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. O código foi criado em 1990. Então você vê, há 13 anos ele já estava prevendo essa questão da questão do consumidor, que o consumidor tem que ser tratado com respeito. Eu assumi o PROCON do Guarujá em 2009, não tinha uma diretoria, o PROCON tinha uma coordenadoria. Em 2010, na reforma administrativa, graças à prefeita Antonieta, que ela conseguiu dar essa autonomia para que eu pudesse criar a diretoria de defesa do consumidor. Criamos a diretoria em 2010, 2011 passou a funcionar. Comecei a fazer uma atuação muito forte em cima da Translitoral, mas nunca consegui pegar ele na questão de aplicar a multa. Mas Deus, a gente sempre fala que Deus ele tem tudo no momento certo. Deus me deu a oportunidade para que eu pudesse estar hoje como vereador na cidade de Guarujá. Criei a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, criei o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, fiz algumas alterações e criamos o Conselho Municipal de Trânsito. Mas tudo isso para quê? Para a gente tentar, em conjunto, pegar a empresa de ônibus, porque ela hoje ela faz o que ela bem quer na nossa cidade. Ele se sente, como eu falei no início, no mundo da impunidade. Ela cobra o preço da forma que ela quer, ela tira os ônibus, ela coloca de outra forma. Foi criada uma comissão
do transporte do RTG no Guarujá. Aí você fala assim, quem são dessa comissão? Todos eles têm veículos próprios. Como que eu posso decidir a população se eu não utilizo o transporte público no dia a dia? Há um mês atrás nós fizemos um trabalho na estrada do Guarujá-Bertioga, onde o trabalhador, Botorão, ele sai da sua residência, sai do seu emprego para chegar na sua casa, ele leva de 40 a 50 minutos no ponto de ônibus. Quando ele entra no ônibus, quando ele consegue entrar, parece uma lata de sardinha. Aí você pega o Código de Defesa do Consumidor no artigo 22 e fala as concessionárias, as permissionárias têm que ter um trabalho de qualidade para que possa tratar o consumidor com respeito. Então, hoje, nós tivemos na Santa Cruz Navegante, eu já venho fazendo um trabalho em Santa Cruz Navegante há mais ou menos um mês, nessa questão de uma linha de ônibus que eles tiraram de Santa Cruz Navegante, tinha duas linhas, que era a linha 39 que fazia Ferribote e a linha 41 fazia Vicente Carvalho. Há uns 2 anos atrás eles tiraram a linha e colocaram 2 ônibus fazendo 39 que leva o pessoal até Guaiúba. Quando chegar lá o pessoal tem que fazer a integração. Se você tem um cartão, você consegue integrar quando funciona. E quando você não tem um cartão, você tem que pagar de novo. Então é um absurdo, porque o consumidor está sendo usado hoje como moeda de troca. Isso não pode estar acontecendo. Então hoje a empresa ela faz o que ela bem quer, a Translitoral. Essa coisa da mobilidade urbana, do transporte público aqui, é algo que é inimaginável como nós temos dificuldade de resolver essa questão. Não, Vilmar? Impressionante isso. É impressionante. E, turisticamente falando, o problema do transporte público ele tem 2 lados, né? Para o turista, ele compara o transporte público da cidade que ele está, no caso no Guarujá, com a cidade dele, que com certeza, do jeito que está, é muito melhor. O outro lado é que demora muito mais, ele pode observar os pontos todos da cidade, conhecer a cidade melhor. Mas os trabalhadores, eles estão penando. Nós estamos realizando essas reportagens pela cidade em toda. Conhecemos uma pessoa de Santa Cruz dos Navegantes que trabalha do outro lado da cidade, na estrada Guarujá-Bertioga. Ele demora praticamente 2 horas a 2 horas e meia para sair da sua casa e chegar no seu trabalho. Mais 2 horas e meia para voltar, porque ele pega 3 conduções. São 5 horas de ônibus, mais 8 horas de trabalho. Praticamente vai. Ou seja, passa o dia na rua. Passa o dia na rua. Volta para casa para dormir, é o tempo que ele tem de sobra, não consegue resolver suas coisas. Então, realmente, o vereador Luciano China está pegando firme nesse assunto, está tentando resolver, está indo à luta para a rua. E os moradores merecem mais linhas na Santa Cruz, não só na Santa Cruz, como a linha 5 também, lá na estrada Bertioga, tem que aumentar. Tem estratégias ali que tem que ser modificada. E que tipo de obra viária seria possível fazer em Guarujá, na sua visão, China? A gente tem essa polêmica toda envolvendo o túnel, né? Santos e Guarujá, dessa definiu um traçado. A gente já ouviu a prefeita aqui no painel regional, especialmente no painel regional, debates às 1h30 da tarde, né? E também o vice-prefeito, né, do Hino, e ambos absolutamente concordando e apoiando esse projeto que foi estraçado aí, divulgado pelo Dersa, né? A polêmica está em Santos, né, com relação a essa questão, com relação a esse assunto, por causa de algumas desapropriações que vão acontecer lá no estuário, no Macuco, enfim, né? Mas você como é que vê isso? Como é que vê essa questão, não só do túnel, como possíveis outras obras viárias importantes que poderiam acontecer em Guarujá? A gente vai ter o VLT aqui, inicialmente ligando Santos e São Vicente, mas quando o túnel for viabilizado, se estiver pronto, né, um dia, se Deus quiser, a gente acredita, né, piamente que isso aconteça, né, também terá lá o espaço para o VLT. Enfim, os projetos estão aí, o VLT está andando em Santos, e o túnel tem essa polêmica aí. E o que mais poderia ser feito lá para melhorar a vida do trabalhador? Muito bem colocado, Botorão, a sua pergunta. Guarujá, eu venho acompanhando assim, do Guarujá de uns 12 anos para cá, e eu sempre vi essa questão do túnel e da ponte. Mas uma coisa que muito me assusta, eu tive num programa do Eduardo o ano passado, aqui no Eduardo Luca, e eu até fiz um desafio. Eu falei, Eduardo, eu pago para ver. Eu faço um desafio com o governo do estado, se esse túnel, pelo menos se as obras se dão início em 2014, porque a previsão era 2014 para entrega no máximo em 2017. Então a gente já começa errado, porque o que acontece? Eles estão fazendo uma apropriação que eles não têm nem ainda uma noção daquilo que pode causar. Então, assim, no nosso país, quando você vai fazer algo numa empresa privada, você tem começo, meio e fim, você tem prazo. Nas coisas públicas, eles começam a fazer aquele elefante branco. Eles fazem um projeto, fizeram uma marquete, gastaram milhões para fazer a ponte. Quando chegaram na hora, vamos ver que era um período eleitoral, acabou as eleições, acabou a marquete. Agora eles vêm com a história de novo, agora em 2014, porque é um período eleitoral, o governo do estado está usando mais uma vez a população da região, que vão fazer o túnel. Começaram a fazer o traçado do túnel no ano passado, já se mudaram umas 3, 4 vezes. Eu vejo o empenho que a prefeita do Guarujá está tendo, a Maria Antonieta de Brito, que é um sonho dela de realizar, para que o Guarujá realmente possa se fortalecer muito mais.
Nós não tivemos esse problema no Guarujá, até porque ela conseguiu contornar essa situação, porque a gente tem hoje a situação do aeroporto também, então isso para nós era muito importante, e para a população não só do Guarujá, mas da região, que nem você citou. Então eu vejo hoje, Boturão, pelo que eu passei o ano passado no Guarujá, da questão de caminhões, que foi o enxame, a quantidade de caminhões que nós tivemos na nossa cidade, mas eu vejo, que nem você citou, um trabalho do governo federal, do governo do estado e dos governos municipais que passaram pela nossa região, eles esqueceram essa questão da mobilidade urbana. Eu vejo falar em mobilidade urbana praticamente forte desde 2007. E eu praticamente não vi nada assim do que avançou da questão da mobilidade urbana. Então isso me assusta da forma que eles colocam na mídia, da forma que eles falam que vão fazer algo, porque nós não podemos usar a população, usar a inteligência das pessoas, usar a dignidade das pessoas para tentar tirar um proveito político. Eu acho que a política, ela tem que ser transparente, é o olho no olho, e você falar aquilo que você pode fazer. Aquilo que eu não posso, não adianta eu querer vender um produto no mercado se eu não tenho condição de entregar. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Se a gente for colocar pelo que está no Código, no artigo 66, todo mundo teria ido para a cadeia. Então, assim, vamos fazer a coisa, ser um pouco mais flexível naquilo que você fala, naquilo que você vai aplicar, porque eu acho que nós não podemos enganar a população da região. A população está cansada pelo descaso total que já vem ocorrendo, tanto do governo federal como do governo do estado, na questão da segurança, na questão da educação, na questão da mobilidade urbana, outras coisas que estão usando agora, a questão do resíduo sólido, que tem prazo, mas eu não vejo nada avançar nessa questão, porque as pessoas elas não têm aquele vínculo forte com a população. Eles querem usar o eleitor como uma moeda de troca. Eu consegui meu objetivo, eu vou conseguir ser deputado estadual, deputado federal, governador, senador, e depois esqueça, daqui a 3 anos eu volto de novo. E a população ela tem que dar o voto, mas o voto consciente e dar o troco, sem precisar fazer vandalismo. Eu sempre falei, eu sou a favor que a população tem que ir para a rua, mas sem vandalismo. Acho que vai ter passeata agora, nesse período pré-Copa e durante a Copa, não? Eu acredito. Passeatas de junho junho do passado vão voltar agora? Eu vejo isso como uma grande acontecimento que isso realmente possa ser realizado, porque eu vejo as pessoas, hoje com essa questão da rede social, até a Dilma já tentou se precaver nisso da questão da rede social, qualquer coisa que você colocar, imagem negativa ou isso você pode tirar através do provedor, você liga e consegue tirar do site. Então, eu acho que isso já é a preocupação do próprio partido, do próprio governo federal, se precavendo, mas está se precavendo agora, porque vão mexer com ele, porque é um período eleitoral. E todo o tempo que ficou para trás. Então, acho que a população está na Constituição, o direito de ir e vir. Acho que a população tem mais é que cobrar, mas sim fazer vandalismo. A gente tem que cobrar das autoridades e dar o troco, não deixar ser enganado mais uma vez. Estamos chegando nas eleições, nós não podemos ser enganados. Essa coisa das redes sociais aí, realmente, ela tem todos os lados, como tudo na vida, né, Vilmar? Tem o lado positivo e o lado negativo. Muito se atribui aí a essa página de notícias aí, esse fanpage aí de Guarujá, né? De Guarujá Alerta, né? Isso. Que veiculou, né? Um retrato falado de uma mulher que seria sequestradora e que usaria as crianças para sessões de magia negra, essa coisa toda aí, e que, de certa forma, teria incentivado e teria colaborado para o espancamento e o linchamento, não é, da Fabiana. Ou seja, é uma coisa que realmente o China tem razão, né? Pode ser usado para o bem e para o mal, né? Temos que ter muito cuidado nas colocações das palavras. De repente, a mudança de uma palavra ali, ela pode exaltar, como pode também destruir alguma coisa. É complicado, Boturão. A mídia é uma das maiores ferramentas que tem para fazer um presidente e derrubá-lo também. É verdade. Agora, você acredita nas passeatas? Acredito, sim, vão acontecer, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu tenho certeza também que vai acontecer antes e depois do jogo, porque na hora do jogo, todos os caras que estão ali vão ficar ligados na seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Mas vai acontecer, já está acontecendo algumas reivindicações, algumas passeatas pelo Brasil todinho, pré-Copa, vai continuar na Copa e vai continuar pós-Copa também, porque as eleições estão vindo e logo, logo temos as Olimpíadas, né? Aliás, Filipão, hein? Henrique, na seleção brasileira, convocado pela seleção brasileira, é coisa de contato pessoal, de ter jogado com ele no Palmeiras, ter conhecer o jogador, porque o Miranda está jogando muito mais do que o Henrique, que é reserva do Napoli, e o Miranda é um dos principais zagueiros da Europa hoje, com o Atlético de Madrid na final da Champions League e na bica para ser campeão espanhol depois de N anos, né? Sei lá, né? Outros jogadores também que foram convocados hoje pelo Luiz Felipe, também o Hernandes também não me agradou. O Robinho ficou triste hoje. Hoje o Robinho ficou triste. E eu não só como santista, porque o Robinho está fora há muito tempo, né? Mas eu convocaria o Robinho. Eu também.
Eu acho que o Robinho tem uma ligação muito forte com essa meninada aí, tem uma proximidade muito grande com o Neymar, pode dar um amparo ao Neymar, uma proteção ao Neymar, exatamente, dentro da seleção brasileira, com relação à mídia, a pressão toda que o Neymar vai sofrer, né? Não sei não, eu acho que... E o Jô, hein? Quem é melhor, o Jô ou o Luiz Fabiano? Eu sou santista, o Luiz Fabiano é São Paulino, é jogador do São Paulo. Mas o Jô, olha... Vamos para o break, depois vem o programa do Armando, vamos discutir muito mais essa convocação da seleção brasileira, né? Mas, como dizia Nelson Rodrigues, seleção brasileira é a pátria de chuteiras, né? E a gente acaba se envolvendo de qualquer forma, não tem como nos envolver, né? Vamos para o break, voltamos já já. Acho que é claríssimo. Para. Vamos de volta, este é o terceiro e último bloco do nosso painel regional, com prazer aqui conversando com o vereador China, vereador Luciano China, do PMDB de Guarujá, e com o companheiro jornalista Vilmar Calomino, da Abrajet, Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. A gente tem mais uma participação do repórter Cidadão, não é? E na volta, então, o comentário e avaliação do China e do Vilmar a respeito da matéria que vem por aí. Confira. Em Boturão, estamos aqui em Santa Cruz dos Navegantes, aqui na cidade do Guarujá, onde a prefeita Maria Antonieta de Brito sancionou a lei número 4.101, lei de autoria do vereador Luciano China, que diz o seguinte no seu artigo 1º: estabelece norma para o desembarque de pessoas de sexo feminino em período noturno no transporte coletivo urbano em área considerada de risco à integridade física da mulher no município do Guarujá. E eu gostaria de saber da nossa colega Rosane, que é cozinheira aqui em Nossa Senhora, em Santa Cruz dos Navegantes, o que ela acha dessa lei? Vai ajudar vocês? Vai favorecer? Veio de encontro? Assim, favorece porque tem pontos que é perigoso mesmo, ainda mais horário noturno, né? Tá vindo de serviço, favorece assim esse lado. Só que o transporte não está muito bem aqui, né? O que você fala do transporte? Como é que está o transporte aqui? Só tem uma linha de ônibus e essa linha leva vocês até que lugar? Leva vocês até o centro? Ou você tem que pegar mais de uma condução para poder chegar aqui no bairro? Só até o Guaiúba. Muito bem, é aquilo que a gente falou no bloco anterior, tem que pegar várias condições para chegar do trabalho, voltar para casa, enfim. E queria que o China explicasse então esse projeto de lei sancionado pela prefeita. Vereador. Foi um projeto de lei, Boturão, muito importante. Eu até queria parabenizar todos os vereadores da casa, que foi um projeto unânime. Eu acho que foi da autoria do vereador China, mas envolveu todos os vereadores, principalmente o executivo. Eu queria parabenizar a prefeita até pela conduta, da forma que quando eu passei para ela, estava fazendo esse projeto de lei, para que não pudesse ter nenhum veto, para que não pudesse realmente, para que pudesse fazer, porque esse projeto de lei eu tentei apresentar ele no Dia Internacional da Mulher, mas como eu tinha outros projetos para ser votado, acabou não conseguindo votar esse projeto. E eu acho que isso aí é um reflexo, acho que de tudo que vem acontecendo no Brasil. Esse projeto de lei já tem em Brasília, na capital. Nós temos em outras cidades no interior de São Paulo, outras cidades no Nordeste, em outros lugares. É um projeto de lei que ele vem crescendo em outros estados, em outras cidades. E a gente sabe pela fragilidade da mulher, até pela nossa região aqui. Eu consideraria que os outros vereadores que estão nos assistindo, que pudessem criar em outra cidade aqui da região, até porque você pega alguns pontos de ônibus por aí, Boturão, que eles na noite, depois das 10 horas, eles não tem ninguém, não tem iluminação, são locais muito perigosos, que as mulheres às vezes estão vindo do seu serviço, estão vindo da igreja. Eu já presenciei isso, várias pessoas vindo da igreja e sendo assaltadas. Então no Guarujá tem várias avenidas onde passam os ônibus, que as pessoas realmente é muito perigoso para as mulheres ficar realmente poder descer. E nesse projeto o que ele ajuda? Que a mulher, vamos supor, ela vai descer próximo da sua casa, no ponto de ônibus, não quer descer no ponto de ônibus, mas quer descer próximo da sua casa, ela comunica com o motorista vai parar próximo da sua casa. Não parou, China, de que forma que eu tenho que agir? É ligar no PROCON, procurar o PROCON, abrir uma reclamação, ou ir até a Câmara, entendeu? Fazer uma denúncia no gabinete do vereador China, ou seja, lá na comissão, que eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, para que a gente possa apurar, que eu sempre falei, fazer leis e não fiscalizar não adianta nada. Você tem que fazer leis para que a população possa conhecer. A partir da próxima semana a gente vai estar nos ônibus, orientando as pessoas nos pontos de ônibus, para que realmente as mulheres possam conhecer esse projeto de lei. Porque é um projeto de lei muito importante, não só para o Guarujá, mas que para a região. Eu creio que na próximo ano, eu tenho certeza que outros vereadores vão criar aí em outras câmaras municipais, realmente para que a gente possa fortalecer as mulheres, que elas precisam muito. Porque as mulheres, a gente vê que nessa questão hoje, a partir das 10 horas da noite, é muito frágil, é muito perigosa na nossa região. O que é uma pena, né? Lamentavelmente. O pecado que se comete com a questão da segurança, né? As pessoas que têm que trabalhar até mais tarde, especialmente as mulheres, sofrem e padecem com isso. Importante, então, o projeto do China aprovado pela
pela prefeita Maria Antonieta. Silvio do Rio Branco, diz assim, cadê os deputados que não aparecem nessas horas? Foram eleitos por aqui, pedem voto, mas na hora que a população precisa, ninguém aparece. Ele está se referindo aí, evidentemente, ao caso do linchamento da Fabiana Jesus, né, em Guarujá, em Morrinhos. Recentemente a gente comentou aqui, já várias vezes, é um assunto que não sai da pauta, vai demorar para sair da pauta, evidentemente. Mas eu acho o seguinte, essa questão dos deputados, a gente tem que cobrar dos deputados, cobrar dos vereadores, cobrar do prefeito, tudo isso. Agora, entra um louco numa escola, fuzila uma dúzia de alunos. O que o deputado, o que o prefeito, o que a polícia, o policiamento, o governador do estado, o presidente da república podem fazer numa situação dessa? Eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão também, precisa aprofundar um pouco a questão do comportamento humano. Você disse bem no primeiro bloco, né, e o Gilmar também, as pessoas estão meio cansadas de uma série de injustiças, né, uma série de situações são colocadas, enfim. É que eu falei, às vezes, no programa do Painel Debates, na última terça-feira, as pessoas param a gente por conhecimento de televisão, né, param a gente na rua, no açougue, na feira, no supermercado, na praia, enfim. O que os caras estão fazendo presos lá na Papuda? Solta os caras. Cadê o dinheiro? O dinheiro ninguém vê, entendeu? Então as pessoas começam a se ligar em coisas diferentes, de que injustiças são cometidas, né? A justiça não é igual para todos, e eu acho que as pessoas estão incomodadas, e há uma mudança de comportamento aí um tanto perigosa, né, China? Verdade. Eu acho que vocês estão com uma parte importantíssima da questão da Papuna. Eu ia até um pouco mais atrás, viu, Boturão? Eu acho que quantos milhões que a Georgina teve aquela situação e quantos milhões foi devolvido para os cofres públicos? Nicolau, quantos que ele devolveu para os cofres públicos? Nada. Por conhecimento, nada. Então, assim... Maluf ficou 45 dias, ele e o filho, presos na justiça. Então, só esse tipo de coisa... Polícia Federal. 45 dias. Então, só esse tipo de leis, de conduta, que eu acho que não tem que enganar a população. Como você falou, a lei tem que ser igual para todos. Por que a lei é só para os pequenos ou para aqueles menos favorecidos e para os grandes não? Fazer uma lei para tentar enganar a população é melhor que não faça, que pague. O cara roubou ou fez alguma coisa, desviou, faça ele devolver. Mas trabalhando, não tentar enganar a população. E o que está acontecendo no nosso país hoje é uma enganação total. Tanto para o Poder Legislativo, para o Poder Judiciário, porque as pessoas estão enganando a população e a população está indo naquele bloco da enganação. Eu acho que a gente tem que acordar e dar o grito de liberdade, que nem colocaram no ano passado, no meio do ano, que o gigante acordou. Mas o gigante acordou, mas o gigante voltou a adormecer. Então eu acho que tem que acordar o gigante, mas sem vandalismo. Temos que cobrar o que é nosso, de direito. Claro, verdade. Com foco, né? Foco naquela reivindicação que vai ser feita e sem, claro, destruição, sem vandalismo, sem bandidagem, né? Uriel Vilas Boas diz assim, o fato aconteceu. Qual, na opinião do vereador, no sentido de buscar que outros fatos como esse não aconteçam novamente e que o assunto não seja apenas repressivo, não seja apenas repressão, né? O que é que o Legislativo pode fazer com relação a um assunto como esse? É difícil a resposta. Boturão, assim, até... Uriel, né? Eu queria até agradecer pela pergunta. Foi que nem eu coloquei no início, eu acho que essa questão das pessoas sentindo o mundo da impunidade, de querer fazer algo, eu falei, eu vou fazer e ficar por isso mesmo. Mas é que nem eu falei, envolve também a questão da educação. Acho que as pessoas tinham que ter feito um trabalho lá atrás da questão educacional, que as pessoas possam ter mais oportunidade, para que as pessoas realmente possam sentir, que nem eu falei agora há pouco, tem que existir, sim, mudar a legislação. Hoje o vereador, praticamente o legislativo nosso, hoje municipal, a gente não tem o poder de polícia, o poder de deputado federal, de senador, de mudar a lei federal. Quem pode fazer isso são senadores e deputados federais. Mas de que forma que a gente pode fazer o legislativo? É cobrar. Nós somos 17 vereadores no Guarujá, nós já tivemos, há um tempo atrás, cobrando do governador do estado e do secretário de Segurança Pública a questão da segurança do Guarujá. Mas pouco aconteceu. Nós ouvimos muita promessa, mas na prática pouca coisa aconteceu. Vereador China, foi um prazer receber você aqui. Espero que volte outras oportunidades para a gente debater todas essas questões importantes que têm a ver com o dia a dia de Guarujá e da região. Viu, China? Obrigado, viu? Doutor, eu te agradeço mais uma vez pelo convite. Eu tenho certeza o que nós podemos fazer realmente para as pessoas realmente que estão nos esperando que nós no Guarujá podemos fazer algo. Eu acho que cada um de nós temos que se doar mais. Nós somos 17 vereadores, eu tenho certeza, da minha parte eu vou tentar me doar muito mais daquilo que eu já doei pela minha cidade, porque eu tenho um sonho. E esse sonho é ver minha cidade, voltar à minha cidade, com certeza que é aquela cidade que eu sonhei há 30 anos atrás. A Pérola do Atlântico. A Pérola do Atlântico. Eu sei que a prefeita está tentando fazer todos os esforços da mais
forma que ela pode, mas ela também sozinha não vai conquistar nada, então acho que tem nossa pressão daqui para frente agora é a união, é todo mundo se unir pelo mesmo objetivo. E qual que é o objetivo? É a nossa cidade. Vilmar, foi um prazer tê-lo aqui também, até uma outra, viu? Obrigado. Prazer foi meu, Boturão. Eu gostaria muito de parabenizar o vereador Luciano China por essa lei que ele deu entrada na prefeitura, parabenizar a todos os vereadores por aprovação unânime e parabenizar a prefeita Maria Antonieta de Brito por sancionar, que é uma lei de suma importância. Parabéns, vereador Luciano China. E gostaria de fazer um convite. Nós estamos falando de coisas boas também, né? O turismo em nossa região, ele tem uma grande visão perante o mundo todo. E no dia 27 agora de maio, no Delfim Hotel, nós vamos realizar o primeiro Fórum de Turismo e Gastronomia com o Conselho Estadual. Os maiores nomes do turismo, do trade nacional, estarão fazendo palestras. Estão todos convidados dia 27 no Delfim Hotel, a partir das 9 horas da manhã. Legal. Obrigado aqui ao China, obrigado ao Vilmar por estar com a gente, obrigado a você. O Painel Regional volta amanhã, sempre na sequência do JB, 10 da noite. E o primeiro encontro nosso, 1h30 da tarde, no Painel Debates. Até amanhã. Tchau.